cultura judaico-cristã e o marxismo cultural. Entre la cultura judeo-cristiana y el marxismo cultural. Essa guerra que envolve a nossa cosmovisão. Una guerra que involucra nuestra cosmovisión. Talvez a ideologia que mais tem contaminado os sistemas de governo Tal vez la ideología que más ha contaminado los sistemas de gobierno é o marxismo. es el marxismo. Eu penso que é a principal besta que está andando na face da Terra. Yo creo que es la principal bestia que está caminando sobre la faz de la tierra. Talvez junto também com o islamismo. Tal vez junto con el islamismo. São sistemas realmente muito poderosos. Son sistemas realmente muy poderosos. E o marxismo ele ganhou muita força Y el marxismo ganó mucha fuerza por causa do hedonismo, do humanismo. por causa del hedonismo, del humanismo, A idolatria ao prazer. la idolatría del placer. Ele propõe uma vida centralizada no amor ao prazer. Propone una vida centrada en el amor al Que placer. nós falamos lá do Herbert Marcuse. Ya hemos hablado de Herbert Marcuse. Então nós falamos ali leis absolutas, o relativismo moral. Está las leyes absolutas y el relativismo Aqui moral. é família, ali é Estado. En un lado de la cultura judeo-cristiana es la familia, en el marxismo cultural el Estado. Cultura judaico-cristã é macho e fêmea, ideologia do sexo. Y la cultura judeo-cristiana es la ideología del sexo, macho y hembra. O marxismo cultural é a ideologia do gênero. Y el marxismo cultural es la ideología de género. Hoje já existem em torno de 150 gêneros. Hoy existe alrededor de 150 géneros registrados. L, G, B, T, já o alfabeto foi todinho. Ya todo el alfabeto se fue ya para cubrir los nombres de estos géneros. É muito triste. Es muy triste. E agora chegamos ali à mentalidade da abundância Y entonces llegamos ahora a la mentalidad de e a abundancia cultura do desincentivo. y la cultura del desincentivo. Então, a cultura judaico-cristã, Entonces la cultura judeo-cristiana, nós temos uma mentalidade de abundância. nosotros tenemos una mentalidad de abundancia. Deus tem muito para todos. Dios tiene mucho para todos. Os recursos são inesgotáveis. Los recursos son inagotables. Em Israel, o povo está fazendo o deserto florescer. En Israel el pueblo está haciendo al desierto florecer. No Vale do Silício, eles estão transformando areia em microchip. En el Valle de Silicon, en Estados Unidos, están convirtiendo la arena en chips. Aqueles que estavam preocupados com o fim das reservas de petróleo, cada vez mais se descobre mais. Aquellos que estaban preocupados con el fin de la reserva de petróleo, ven que se descubre cada vez más. E agora com o avanço também da tecnologia em baterias, energia elétrica chegando, olha, os recursos de Deus são inesgotáveis. Y ahora entonces llegando el descubrimiento, ¿no?, de las baterías, los recursos de Dios son inagotables. Mas é muito importante a gente entender esse princípio da meritocracia financeira. Entonces es importante que entendamos el principio de la meritocracia financiera. Das 36 parábolas que Jesus contou, De las 36 parábolas que contó Jesús, 31 delas 31 de ellas são sobre administração, sobre dinheiro. son sobre administración, sobre dinero. Talvez um dos temas mais presentes na Bíblia é o tema que envolve abundância, dinheiro, prosperidade. Tal vez uno de los temas más abundantes de la Biblia tienen que ver con dinero, prosperidad, abundancia. Mas a gente precisa de ter os princípios corretos. Pero tenemos que tener los principios correctos. E é interessante, por exemplo, na parábola dos talentos, Por ejemplo, es interesante en la parábola de los talentos. a gente pode tirar muitos ensinamentos dessa parábola. Podemos obtener muchas enseñanzas de esta parábola. Então a Bíblia fala que Deus chamou os seus servos,
La Biblia dice que Dios llamó a sus siervos, confiou a eles os seus le bens, confió sus bienes, a um deu 5, a uno le dio a 5, outro 2, a otro 2, a outro 1 talento, a otro le dio un talento, segundo a sua capacidade, según su capacidad. e mostra o que eles fizeram com esses talentos. Y nos muestra qué hicieron ellos con esos talentos. Então veja bem, a primeira conclusão aqui Entonces, observe, la primera conclusión é que Deus não é comunista. es que Dios no es comunista. Ele não deu 5, 5 e 5, Él no dio 5, 5 y 5, nem 2, 2 e ni 2. dio 2, 2 y 2. Ele respeitou o potencial de cada um. Él respetó el potencial de cada uno. Ele deu 5, Dio 5, deu 3, Deu três. deu 2 e deu 1. dio 2 y dio 1. E veja bem que tem muita coisa no reino de Deus que é paradoxal. Entonces, en el reino de Dios hay muchas cosas que son paradojales. O que é um paradoxo? ¿Qué es lo que es una paradoja? É uma verdade escondida numa contradição aparente. Es una verdad escondida en una contradicción aparente. Eu diria que quanto menos Deus te dá Yo diría que mientras menos Dios te da para você começar um empreendimento, para que usted comience un emprendimiento, mais Ele está investindo em você. Él está invirtiendo más en ti. Quanto menos Ele te dá, Mientras menos te da, mais Ele está investindo no seu desenvolvimento. más Él está invirtiendo en tu desarrollo. Inclusive tem um provérbio que fala o que apressadamente toma posse da sua herança, o seu fim não será bendito. Incluso hay un proverbio que dice que aquel que adquiere una herencia apresadamente, con prisa, O su seu fim fin não será bendito. no será bendecido. Eu vi um documentário sobre pessoas que ganharam na loteria. Yo vi un documental sobre personas que ganaron la lotería. Em média, depois de 7 anos, eles já tinham perdido tudo. En promedio, después de 7 años, estos ya habían perdido todo. Veja bem, a questão financeira, Entonces es importante aquí, el asunto financiero, a questão não é, o problema não é dinheiro. el problema no es dinero. Finanças não tem a ver com dinheiro, Finanzas no tiene que ver con dinero, tem a ver com tiene mentalidade. que ver con mentalidad. Eu acompanhei um ensaio, Yo acompañé un ensayo, foram, resumindo, 7 homens muito prósperos, muito ricos, entonces se trataba de 7 hombres muy prósperos, ricos, 7 homens muito pobres. 7 hombres muy pobres. Fizeram uma permuta dos recursos. Hicieron un cambio, un trueque de los recursos. Os pobres Pobres ficaram com os recursos dos ricos, quedaron con los recursos de los ricos os ricos ficaram com os recursos dos pobres. y los ricos quedaron con los recursos de los pobres. 3 anos depois, 3 años después, os ricos já estavam ricos de novo, los ricos estaban ricos otra os vez pobres já estavam pobres de y novo. los pobres estaban pobres otra vez. É mentalidade. Es mentalidad, Porque se você gasta mais do que você tem, porque si usted gasta más de lo que é tiene, previsível. es Você previsible, vai ficar pobre. se va a quedar Se pobre. você gasta menos do que você ganha, Si usted gasta menos de lo que gana, você vai enriquecer. usted va a enriquecer. Mas é muito interessante essa parábola dos talentos. Entonces es muy interesante esa parábola de los talentos. E aqui a gente pode observar, eu diria assim, um capitalismo selvagem. Entonces nosotros podemos observar aquí lo que llamaríamos un capitalismo E salvaje. veja bem que era Jesus que estava dizendo isso. Entonces observe que es Jesús que está diciendo esto. Porque Jesus, de fato, ele elogia aquelas pessoas que vão granjear o seu talento. Entonces Jesús entrega un elogio a aquellos que van a trabajar estos talentos. Porque veja bem, aqui a principal moeda que você tem que entender é a confiança. Aquí la principal moneda, y es importante entender que se trata de la confianza. Não existe crise financeira no mundo. No existe crisis económica en el mundo, Existe crise de confiança. existe crisis de confianza. Quantos se lembram em 2008 que eles chamaram a crise econômica e tal? ¿Se recuerdan de la crisis de 2008? ¿No? ¿Sí? Mas se você for estudar o que aconteceu, Pero si estudiamos lo que ocurrió, aquelas instituições que eram tidas como incorruptíveis que aquellas instituciones que eran conocidas como incorruptibles foram flagradas em plena corrupção. fueron descubiertas en plena corrupción. Os investidores perderam a confiança, Los investidores perdieron, los inversores perdieron la confianza, tiraram seus recursos, sacaron sus recursos. e então você tem um efeito dominó. Entonces ahí viene un efecto dominó.
empresas quebram, empresas que quiebran, pessoas perdem o emprego, personas pierden su e isso empleo, vai longe. y esto va lejos. Mas o problema qual que era? Confiança. Entonces, ¿cuál era el problema? Confianza. Por isso que aqui a gente vê muito forte o princípio da confiança nessa Por parábola. eso que aquí vemos en esta parábola fuertemente el principio de la confianza. Porque ele confia os seus bens, Porque él confía en sus bienes, ele se ausenta. él se ausenta. Aliás, uma das principais provas da confiança En realidad, una de las principales pruebas de la é a confianza fidelidade na ausência. es la fidelidad en la ausencia. Quando você não está sendo policiado. Cuando usted no está siendo vigilado. E a gente vê isso porque ele se ausentou. Entonces vemos eso aquí, porque él se ausenta. Então fala que um dele, o que recebeu 5, Entonces dice que aquel que recibió 5, ele imediatamente foi negociar. inmediatamente él fue para negociar. E a palavra negociar é Y importante, la palabra negociar aquí es importante, porque isso fala de trabalho. porque habla de trabajo. É uma coisa que os comunistas não gostam. Esa es una cosa que a los comunistas no les gusta. Então, a palavra negócio, Es la palabra negocio, no português, en eu não portugués, sei bem como é aqui no espanhol, vamos a ver cómo es en español. mas negócio Negocio significa significa negar negar o ócio, el ocio, a preguiça. la flojera. Amén. O que é negociar? ¿Qué es lo que es negociar? É você negar a preguiça. Es negarse a la flojera. É você se recusar a ser uma pessoa passiva e Es irresponsável. una persona que se abstiene de ser pasiva e irresponsable. E quando você negocia, Entonces, cuando usted negocia, quando você trabalha, cuando usted trabaja, o resultado vem. viene el resultado. E foi o que aconteceu. Y fue lo que ocurrió. E como eu disse, em virtude disso, Entonces, como yo dije, en virtud de esto, Jesus explica Jesús explica como funciona a lei do mercado. cómo funciona la lei del mercado. E é um capitalismo selvagem. Es un capitalismo salvaje. Ele chegou a dizer o que tem, Él llegó a decir que o que tem el que tiene, o que tem, ao que tem ser-lhe-á dado, al que tiene se le será dado, e terá em abundância. tendrá en abundancia. O que não tem, El que no tiene, até o que tem será tirado. hasta lo que tiene le será. Aquele que enterrou o talento, Aquel que enterró el talento, tira o talento desse saca el talento de ese e dá para o que tem y 10. dáselo al que tiene 10. Jesus está explicando como é que as coisas funcionam. Jesús está explicando cómo funcionan las Isso vai cosas. deixar qualquer comunista doido. Eso va a dejar a cualquier comunista Como você loco. vai tirar desse ¿Cómo le pobrecinho? vas a sacar a ese que tiene uno? Veja bem, em 2 segundos, Observe, 2 segundos. Jesus vai do céu no inferno. Jesús va del cielo al infierno. O que tem será dado, terá em abundância. O que não tem, até o que tem será tirado. Vai para um lugar de trevas e sofrimento. Al Ranger que de Deus. tiene le será dado y al que no tiene será lanzado al lugar de tinieblas. Então a gente vê esses 2 tipos de pobres. Entonces vemos 2 tipos de pobres. Tem 2 tipos de pobreza, né? Até que o Steve fala. Steven va a hablar sobre eso, 2 tipos de pobreza. Aquele pobre que é oprimido. Aquel pobre que es oprimido, Às vezes a pessoa está sendo oprimida, perseguida por um sistema de governo, tem que migrar do seu lugar. es una persona que está siendo oprimida por un sistema de gobierno y tiene que salir de ese lugar. Mas uma das principais causas da pobreza Pero una de las principales causas de pobreza é o ócio. es el ocio. Existe uma proporção bíblica. Existe una proporción bíblica. 6 dias você trabalha, 6 días trabajarás, um dia você descansa. un día descansas. Se você descansa 6 Si tú descansas 6 e trabalha 1, y trabajas 1, você vai para a miséria. va para la miseria. Então é uma mentalidade de abundância. Entonces es una mentalidad de abundancia. Não é difícil multiplicar recursos, No es difícil multiplicar recursos, mas você vai ter que negar o seu ócio. pero vas a tener que negar el ocio.
E uma coisa que a gente precisa de popularizar bastante Hay algo que necesitamos popularizar bastante. são as oportunidades. Son las oportunidades. Principalmente a oportunidade de educar a nossa geração. Principalmente la oportunidad de educar a nuestra É generación. nisso que o governo talvez mais precisa de investir. En eso tal vez el gobierno necesita invertir. O nosso governo no Brasil agora tem essa visão. É impressionante como eles sabem onde estão as verdadeiras necessidades. Esa es la visión que tiene nuestro gobierno en Brasil. Él sabe dónde están las verdaderas necesidades. Como tem pouco dinheiro em caixa, Como hay poco dinero en caja, então eles estão agora, inclusive, até pensando em tirar recursos das universidades entonces están pensando tal vez destinar recursos que están en la universidad para o ensino básico, para la enseñanza básica, para que todos tenham para que oportunidade todos tengan oportunidad de serem treinados, de capacitados, ser entrenados, ensinados, capacitados, educados. enseñados, educados. Todos os países que saíram da miséria Todos los países que salieron de la miseria fizeram isso. hicieron eso. Olha a história da Coreia do Sul. Miren la historia de Corea del Sur. A minha nora é coreana. Mi nuera es coreana. Meu filho se casou em Seul com minha nora. Mi hijo se casó en Seúl. Há con mi 60 nuera. anos, eles não tinham o que comer na Coreia. Hace 60 años no tenían qué comer en Corea. Ela falou, meu avô comia folha de árvore. Ella cuenta, mi abuelo comía hojas de los árboles. Mas o que eles fizeram? Eles educaram a população. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Ellos reeducaron a la población. Então, isso mudou totalmente, realmente, isso gerou possibilidades para todos. Entonces, esto generó posibilidad para todos. Então, essa questão da competência, Es el asunto que tiene que ver con la competencia. porque para aquelas pessoas que têm iniciativa, Porque las personas que tienen iniciativa, as pessoas que têm competência, que tienen competencia, vão sempre surgir as melhores oportunidades. ahí para estas personas surgirán las mejores oportunidades. Então, nós temos que desenvolver isso: conhecimento, habilidade e atitude. Entonces tenemos que desarrollar esto, conocimiento, habilidad y actitud. Mas é importante entendermos que Deus tem muito para todos. Entonces es importante entender de que Dios tiene mucho para todos. Na parábola do semeador, La parábola del sembrador, olha o nível de produtividade. miren el nivel de productividad. Aquele que ouve e compreende a palavra Aquel que escucha la palabra vai produzir a 100, 60 e 30 por 1. va a producir a 100, a 60 y a 100 por uno. O que ouve e recebe El que escucha y recibe, vai receber a 30, 60 e 100 por 1. entonces va a producir a 30, 60 y E 100 em por Lucas uno. fala: o que ouve e conserva a palavra En Lucas dice que el que escucha y conserva la vai palabra, produzir frutos com perseverança. se va a producir fruto con perseverancia. Mas quanto que é? Imagina produzir 30 por 1. Imagínense lo que es producir 30 por É 1. uma razão, 30 por 1. Es, ¿no? Una división, 30 por 1. Significa quanto? ¿Significa cuánto? 3.000%. 3000%. 60 por 1, 6.000%. 60 por 1, 6000%. 100%, 100%. 10.000%. 10.000%. Você conhece algum investimento que chega pelo menos em 1/1000 disso? ¿Usted conoce alguna inversión, algún tipo de inversión que llegue por lo menos a un milésimo? 10.000%. 10.000%. Deus é o teu Deus. Dios es un Dios de abundancia. Amén. Aliás, é um exercício que nós temos que fazer, En realidad, un ejercicio que debemos hacer, e aí que as coisas se nivelam, y ahí las cosas se nivelan, é a generosidade. es la generosidad. Que infelizmente é o que o comunismo perdeu de vista. Que es lo que el comunismo perdió de vista. Porque a palavra generosidade no original Porque la palabra generosidad en el original significa você se alegrar, você celebrar a prosperidade alheia. significa que usted se alegra con la prosperidad ajena. No original, a palavra generosidade é ter bons olhos. En la palabra original de generosidad es tener buenos ojos. Então, se uma pessoa prospera mais do que você, Entonces, si hay una persona que prospera más que tú, você se alegra, te alegras, você celebra. celebras. O oposto da generosidade é a inveja. Lo opuesto de la generosidad es la envidia. O que é inveja? ¿Qué es lo que es la envidia? A pessoa prospera mais do que você La persona prospera más que tú e você fica triste. y tú te pones triste, Você não se alegra. tú no te alegras.
Esse foi o caminho de Caim. Ese fue el camino de Caín. Ele não suportou a aprovação do seu irmão. Él no soportó la aprobación de su hermano Acabou assassinando y ele. terminó asesinando. E então, quando você exercita Entonces, generosidade, cuando tú ejercitas generosidad, eu conheço pastores no Brasil, yo conozco pastores en Brasil, eles iam para a porta de outras igrejas. ellos iban Para a porta de outras igrejas. a la puerta de otras Eu iglesias chegava lá y llegaban allá e falava assim: Senhor, y decían, Señor, eu oro que essa igreja possa crescer muito mais do que a minha. yo oro para que esta iglesia crezca Eu mucho más que começava a mi abençoar iglesia. aquela igreja. Bendice esta iglesia, Señor. Abençoa, Senhor. Bendice, Que Señor. eles cresçam e prosperem mais do que a minha igreja. Crezcan y prosperen más que mi iglesia. Eu, por muitos anos, eu orei assim. Yo por muchos años oré Eu así. falava: Senhor, eu não aceito que o meu ministério cresça mais do que os ministérios que estão na cidade que eu estou. Y yo decía, Señor, yo no acepto que mi ministerio crezca más que los otros ministerios que están aquí. A bênção que eu quero para mim, eu quero para todos. La bendición que quiero para mí, la quiero para todos. Como Jesus disse: fareis as obras que eu faço e maiores ainda. Como dijo Jesús, las obras que yo hago, ustedes la harán Celebrar mayores. Celebrar a prosperidade dos outros. la prosperidad de los otros. É mentalidade da abundância. Es la mentalidad de la abundancia. Veja bem, não tem a ver com dinheiro. Eso no tiene que ver con dinero. Tem a ver com No, la botella, mentalidade. Tiene que ver con mentalidad. Já o marxismo cultural, Ya el marxismo cultural isso é uma digital da esquerda. es la huella digital de la É a izquierda. mentalidade da escassez. Es la mentalidad de la escasez. Como Winston Churchill falou, é uma distribuição igualitária da miséria. Como dijo Winston Churchill, es la distribución igualitaria de la miseria. Então a ideia de Marx foi acabar com o salário, Entonces la idea de Marx fue acabar con el salario e agora o governo passa a ser um gestor do resultado do seu trabalho. entonces ahora el gobierno pasa a gestionar el resultado de tu trabajo. É pena, eu não tenho tempo aqui, porque isso está num outro estudo, esse estudo sobre a desigualdade. Es una pena, yo no lo tengo aquí porque se trata del estudio sobre la desigualdad, Mas tem um gráfico pero existe un gráfico muito muy interessante, interesante. chama o gráfico do taco de golfe, Es el gráfico del taco de golf, que mostra o PIB da humanidade que muestra el PIB, el Producto Interno Bruto de la do humanidad ano 1000 del año 1000 até os nossos dias. hasta nuestros días. Então, era um PIB muito baixinho, Era un PIB muy bajo, porque antes a produção era, assim, agricultura de subsistência, criação de subsistência. era un tipo de economía de subsistencia, agricultura de subsistencia. Então, você vê, assim, ao longo de séculos, um PIB muito baixinho. Entonces se verá a lo largo de siglos un PIB muy bajo, Até que chega na Revolução Industrial. hasta que llega la Revolución Industrial. E na Revolução Y Industrial, en la Revolución Industrial, o PIB começa a fazer isso. el PIB comienza a salir. Então, é um formato do taco de golfe. Entonces el formato de un taco de golf. E aqui que veio o dilema de Marx. Aquí entonces viene el dilema de Marx, Porque com a Revolução Industrial, que con la Revolución Industrial, lógico, pessoas lógicamente, ricas personas ricas começaram a multiplicar suas riquezas. comenzaron a multiplicar sus riquezas. E isso aumentou muito a desigualdade. Eso aumentó mucho la desigualdad. Mas Sin embargo, esses ricos que foram ficando muito ricos, pero esos ricos que comenzaron a quedar muy ricos, foram puxando o padrão de vida para cima da maioria da população. elevando el patrón de vida de la mayoría de la población. Então, é lógico que, por exemplo, no calor da Revolução Industrial, Lógicamente, en el medio de la revolución industrial, tinha pessoas que trabalhavam abusivamente, había personas que trabajaban de manera abusiva, mas, olha, para elas era muito interessante. pero sin embargo, para esto era muy interesante. Vamos dizer que, por exemplo, pensando no que aconteceu na China, a China é o país que mais está tirando pessoas da miséria.
Pensemos, por ejemplo, en China, que es el país que más está sacando a personas de la miseria. Você sabe que a China é um país comunista, Usted sabe que China es un país comunista, mas economicamente pero económicamente é o mais capitalista de todos. es el más capitalista de todos. O que está salvando a China? O capitalismo. Lo que está salvando a China es el capitalismo. E a China já tirou em torno de 2 bilhões, quantos por cento? Muita gente, milhões de pessoas da pobreza, China abaixo já da linha da Ha pobreza, sacado millones de personas, cientos de millones de la línea de la pobreza, por causa do mercado aberto. por causa del mercado libre Eu abierto. consigo no Brasil comprar um produto chinês. Incluso en Brasil compramos productos chinos. Na China eu não consigo comprar um produto Yo brasileiro. en China no consigo comprar un producto Então brasileño. eu entro no Brasil lá no site do Alibaba, Yo entro en la página de internet de Alibaba aí em 40 dias o produto está chegando na minha casa. y está llegando productos de Os casa caras de vendem China. para o mundo inteiro. Los tipos estos venden para todo Agora, el mundo. você pensa assim, um chinês que o cara ele estava vivendo com $2 por dia. Un chino, por ejemplo, que estaba viviendo con $2 por día. Agora ele arruma um emprego, Él entonces consigue un empleo é uma grande empresa. en una gran empresa. Em vez de ganhar $2 que ele ganhava numa cultura de subsistência, En vez de ganar $2 que él ganaba en una cultura de subsistencia, ele agora vai ganhar $10. ahora gana $10. Você fala, ó, é difícil uma pessoa viver com $10. Uno Por piensa día. que es difícil que una persona viva con $10 al día. Puxa vida, mas não é assim totalmente justo, No es totalmente justo. comparando com o salário de um suíço, de um americano. Comparándolo con un salario de un suizo, de un americano. Mas para quem ganhava 2 e está ganhando 10, Para quien ganaba 2 y ahora gana 10. está vibrando. El tipo está vibrando. Então, o que aconteceu na Revolução Industrial? ¿Qué es lo que ocurrió en la revolución industrial? A Revolução Industrial, La revolución industrial ela herdou, ela tinha ainda condições ruins de trabalho. esta tenía aún y heredó condiciones malas de trabajo. Ela tinha ainda condições ruins de trabalho Esta tenía condiciones malas de trabajo. porque ela herdou a pobreza. Porque la revolución industrial heredó la pobreza. A Revolução Industrial não criou a pobreza, La revolución industrial no creó la pobreza. mas o mundo vinha de séculos de pobreza. El mundo venía de siglos de pobreza. Só que comparativamente, Solo que comparativamente, aí por isso que eu falo, o comunismo por eso yo digo, el comunismo é a ideologia da inveja. es la ideología de la envidia. Aí vem a comparação. Ahí viene la comparación. Não, mas esse cara ganhava tanto e agora ele ficou bilionário. Mira, ese tipo ganaba tanto y ahora mira, es millonario. E esse aqui que é o empregado, Y este que es el empleado, ele ganha bem menos. gana bastante menos. Só que esse bem menos Solo que este bien é menos muito es mais mucho más do que ele tinha de anteriormente. lo que tenía antes. Entende? ¿Entiendes? Isso é legal quando a gente mostra os gráficos, a Es gente interesante entende cuando uno ve isso los gráficos bem claro. y queda claro. Então, a ideia de Marx, vamos acabar com o salário. Entonces la idea de Marx, vamos a acabar con el salario. Quem vai fazer a gestão dos resultados do seu trabalho é o governo. Quien va a gestionar los resultados de tu trabajo será el gobierno. Se você é uma excelente médica, Si tú eres una excelente médica ou se você é uma médica que mal trabalha, o una médica que trabaja más o menos, você vai ganhar a mesma coisa. va a ganar lo mismo. Não tem incentivo. Eso no tiene sentido. Gente, isso vai totalmente contra tudo que Jesus ensinou. Eso va completamente en contra de todo lo que Jesús enseña. Premiar a preguiça Premiar la flojera só incentiva o fracasso. incentiva el fracaso. É a cultura do desincentivo. Es la cultura del desincentivo. Deus trabalha com promessa. Dios trabaja con promesas. Qual que é o motivo de uma promessa? ¿Cuál es el motivo de una promesa? Quando Deus te dá uma promessa, Cuando Dios te da una promesa, o que está em jogo não é a promessa em si.
lo que está en juego no es la promesa en sí, é o processo que você precisa de passar, que você não passaria se não fosse pelo incentivo da promessa. es el proceso que usted no pasaría, pero que sí vas a pasar por el incentivo de la promesa. Se você chega para o seu filho que está tendo muita dificuldade em alguma matéria, Si llegas a donde tu hijo que está teniendo varias dificultades en alguna materia, en la ele escuela, já está quase tomando bomba. está casi ya repitiendo. Aí você fala assim, olha meu filho, se você se esforçar e tal, e passar de ano, eu vou te dar um iPhone 11. Entonces tú le dices, mira, si tú te comportas, mejoras, yo te voy a dar un iPhone 11. Puxa vida. Ah, Aí de repente o ano inteiro, ele puxa o iPhone, deixa eu estudar. E entonces comienza a estudiar, ¿no? E ele começa a superar as Comienza a superar dificuldades. las dificultades. E aí, quando ele supera um pouco, ele fala, olha, eu posso superar mais ainda. Cuando supera un poco, dice, yo puedo alcanzar más algo. Então ele vai se desenvolvendo, superando, Se va superando, desenvolvendo. desarrollando. Chega no fim do ano, Llega al final del año, está com as notas boas. está con las notas buenas. Gente, o que vale um iPhone? ¿Cuánto vale un iPhone? Perto. Cerca. Quanto vale um iPhone perto do desenvolvimento que ele teve o ano inteiro? Um iPhone é lixo. El iPhone, ¿cuánto vale en comparación con el desarrollo que él tuvo? No vale nada el iPhone en comparación. A questão não é a promessa, El asunto no es la promesa, é o desenvolvimento, más el desarrollo, é a responsabilidade. es la responsabilidad. E o comunismo matou isso. El comunismo mató eso. Por isso que nada mais injusto do que tratar pessoas diferentes de maneira igual. No hay nada más injusto que tratar a personas diferentes de igual manera. Vamos pegar o próximo ponto aqui. Próximo punto, Cooperação entre classes la cooperación entre clases e a luta entre classes. y la lucha entre clases. Isso é uma coisa muito maligna. Eso es algo muy maligno. Aliás, algo que Jesus assim deixou muito claro, Algo que Jesús dejó muy claro, que uma casa dividida não subsiste. que una casa dividida no subsiste. Divisão, División, destruição de relacionamentos. destrucción de relaciones. Esse é o princípio que dá vantagem para o inimigo. Esto es lo que le da ventajas al enemigo. Então, na cultura judaico-cristã, Entonces la cultura judeo-cristiana, você vê a sinergia dos relacionamentos, tú ves la sinergia de las relaciones, a cooperação entre classes. la cooperación entre clases. Aliás, esse é o princípio que faz o capitalismo dar certo. Es este el principio que hace que funcione el capitalismo. E muitos capitalistas ficam ricos Y muchos capitalistas se enriquecen porque eles estão obedecendo um princípio bíblico, porque ellos están obedeciendo un principio bíblico, mesmo não tendo consciência. incluso no teniendo conciencia Mas de ele ello, vai colher os frutos disso. pero va a cosechar los frutos de eso. Então, olha só como é que a coisa funciona. Observe cómo funciona esto. Na cosmovisão judaico-cristã, En la cosmovisión judeo-cristiana, o rico el rico funciona funciona como um elevador social. como un elevador social. Quanto mais gente rica você tem, Cuanto más personas ricas tienes, mais gente você vai levantar da pobreza. más personas van a levantar de la pobreza. Como é que funciona esse capitalismo bíblico? ¿Cómo funciona este capitalismo bíblico? Vamos pegar aqui 3 níveis de pessoa. Vamos a tomar aquí 3 niveles de personas. O investidor, El inversor, o empreendedor el emprendedor e o trabalhador. y el trabajador. Para você ter esses 3 tipos de pessoas, Para que tengamos estos 3 tipos de personas, você tem que ter liberdade. tenemos que tener libertad. Tem que ter liberdade econômica. Tiene que haber libertad económica. Sem liberdade Sin econômica, libertad económica, você vai matar essas pessoas. matamos estas 3 Com personas. tanto controle, Con tanto control, tantas dificuldades, tantas dificultades, tantas regras, tantas reglas, tantas leis, tantas leyes, tantos tantos impostos. impuestos. Então você afoga Entonces ahogas esse sistema. ese sistema. Então você tem um investidor. Entonces tenemos el inversor. Quem é um investidor? ¿Quién es el inversor? Rapaz, o investidor é uma pessoa que prosperou muito. El inversor es una persona que prosperó mucho.
E é uma pessoa que prosperou não foi só Y financeiramente. es una persona que no solo prosperó financieramente, É uma pessoa que pagou um alto preço. es una persona que pagó un precio alto, É uma pessoa muito es trabalhadora, una persona trabajadora, muito esforçada. esforzada, É uma pessoa que conquistou as coisas. que conquistó las cosas. Então hoje ele tem recursos sobrando. Entonces él tiene recursos que están sobrando. Quem é o empreendedor? ¿Quién es el emprendedor? Normalmente o empreendedor Normalmente un emprendedor é uma pessoa de muita iniciativa, es una persona de mucha uma iniciativa, pessoa que quer vencer na vida, es una persona que quer vencer na quiere vida, vencer en la vida, uma pessoa que tem inteligência de mercado. es una persona que tiene inteligencia mercantil, Ela está descobrindo quais são as lacunas da sociedade onde tem alta demanda. está descubriendo las lagunas, los espacios que hay en la sociedad de alta demanda, Então, de repente, ela tem uma ideia excelente, de repente tiene una idea excelente que tem tudo para dar certo. y que es algo que puede funcionar, Ela tem a ideia, tiene la idea, mas ela não tem o dinheiro. pero no tiene dinero. O investidor El inversor tem o dinheiro, tiene dinero, mas não tem ideia. pero no tiene la idea. Quem que o investidor está procurando? ¿Quién está buscando el inversor? O empreendedor. Al emprendedor. Os investidores. Los inversores Funciona assim nos Estados Unidos. funcionan así en Estados Unidos. Porque o investidor, Porque el inversor, ele não trabalha pelo dinheiro, o dinheiro trabalha para ele. él no trabaja por el dinero trabaja para él. Quantos já leram Pai Rico, Pai Pobre? ¿Quién ya leyó ¿Eh? Padre Rico, Padre Pobre? Então ele está procurando uma ideia boa, uma empresa que está no início. Ó, essa empresa aqui está começando. Entonces estaban buscando una idea buena, una empresa que está en su inicio. E como o investidor é muito experiente, Y como el inversor tiene bastante experiencia, muito inteligente, muy inteligente, conhece a regra do jogo, conoce las reglas del juego, isso vai dar certo. dice, esto va a resultar. Eu vou colocar meu dinheiro aqui, Voy a colocar mi dinero aquí. nessa empresa. En esta, Eu vou investir nessa ideia, voy a invertir en esta idea, nessa pessoa. en esa persona. E daqui a pouco, Y de aquí a poco, esse empreendedor este emprendedor faz aquilo acontecer. hace que eso Ele vai ocurra, negociar. va a negociar, É o cara que pega 5 talentos el que agarra 5 e talentos multiplica mais 5 e muito mais. y multiplica 5 más y mucho más. E todo mundo ganha. ¿Ah? E todo mundo ganha. Y todo el mundo gana. Daqui a pouco esse empreendedor De repente ese emprendedor já é um investidor também. también se vuelve un inversor. Bom, esse empreendedor Este emprendedor é o cara que vai dar emprego. es el tipo que dará É empleo, o cara que vai pagar os impostos. que va a pagar los impuestos. Porque governo não gera dinheiro. Porque el gobierno no genera dinero. O governo só gasta. El gobierno solamente gasta. O governo não consegue dar emprego para toda a população. El gobierno no consigue dar empleo a toda la población. No comunismo você tem um funcionalismo público grande, En el comunismo tiene un funcionalismo público muy grande, privilegiado, privilegiado, enquanto a maioria da população vai passar necessidade. mientras la mayor parte de la población va a pasar necesidad. Agora, aqui não. Aquí no. O empreendedor, El emprendedor ele vai começar a abrir espaço, va a comenzar a abrir espacio, oportunidade de trabalho. oportunidad de trabajo. Então, esse cara agora que não tinha um trabalho, ele tem. Este que no tenía empleo ahora tiene. E daqui a pouco esse cara, ele começa a se esforçar, Entonces este se esfuerza, ele vai desenvolvendo competência, va desarrollando ele habilidades, também está estudando sobre aquilo. está estudiando sobre esto. E daqui a pouco esse trabalhador, depois de 5, 10, 15 anos, Después este trabajador, después de 10, 15 años, esse cara agora domina o que ele faz, entonces él domina lo que hace, ele enxerga uma necessidade no mercado, él consigue ver una necesidad en el mercado, ele fala assim, não quero ser mais empregado, entonces él dice, ya no quiero ser más empleado, eu vou abrir o meu negócio. yo voy a abrir mi propio negocio. Aí ele abre o negócio Abre el negocio e daqui a pouco ele está mais rico do que o antigo patrão. y entonces de repente ya está más rico que su antiguo patrón. Então, veja bem que esse sistema Observe que este é sistema um sistema que vai causando um elevamento social. es un sistema que va causando una elevación, está levantando Mas socialmente. para isso você tem que ter liberdade. Pero para eso tiene que haber libertad. Você tem que saber celebrar o sucesso das pessoas. Tiene que aprender a celebrar el éxito de las personas. O que os países comunistas fazem? ¿Qué hacen los países comunistas? A culpa do pobre ser pobre é o rico.
La culpa de que el pobre sea pobre es el rico. Temos que acabar com os ricos. Tenemos que acabar con los ricos. Os ricos são os culpados. Los ricos son los culpables. Eles estão explorando os pobres. Ellos están explotando a los pobres. Não, o rico é a galinha dos ovos de ouro. No, el rico es la gallina de los huevos de oro. Se você matar o rico, Si matas al rico, você destrói a população. destruyes a la población. O que aconteceu na Venezuela? ¿Qué ocurrió en Venezuela? Os ricos fugiram para a Flórida. Los ricos se fueron a Florida. Eu estava na casa de um amigo lá na Flórida, né, o Ricardo Robortella, Yo estaba en la casa de un amigo en Florida, el Ricardo Robotela. e andando lá ele falou, olha, esse bairro aqui só tem venezuelano rico. Me dice, este barrio aquí, caminando con él, aquí en Florida, este barrio son solo venezolanos A ricos. classe alta da Venezuela foi toda para fora. La clase alta de Venezuela salió toda afuera. Levou seus recursos, Llevó suas sus empresas, recursos, sus empresas, porque não eles têm liberdade. porque allá tienen libertad. A classe média La clase media fugiu aqui para o Chile, vino para acá, para Chile, Colômbia, Colombia. e a classe pobre La clase pobre atravessando a fronteira a pé para o Brasil. atravesando la frontera a pie para Brasil. Destruiu o país. Destruyó el país. Então é importante nós entendermos que o rico é a solução para o pobre. Entonces es importante entender que el rico es la solución para el pobre. Lógico, nós estamos falando de riquezas sustentáveis. Claro, estamos hablando de riquezas sustentables. Ricos Ricos não são ricos apenas de dinheiro. no son ricos apenas de dinero. Eles aprenderam a enxergar em cada problema uma oportunidade. Aprendieron a descubrir en cada problema una oportunidad. Pessoas ricas gostam de problemas, A las personas ricas les gustan los problemas. porque a criatividade sempre surge de um problema Porque la creatividad surge a partir de un problema e de uma impossibilidade. y de una imposibilidad. Então o rico é o elevador social. Entonces el rico es el elevador, E para isso elevador social. é necessário trabalhar na mentalidade do rico e do pobre. Para eso entonces es necesario trabajar en la mentalidad del rico y del pobre. Porque o rico que só é rico de dinheiro, Porque aquel que es rico, solo rico de dinero, ele se torna mais miserável que o pobre. se vuelve más miserable que el pobre. Como tem um ditado que fala assim, Tiene un dicho que dice, tem pessoas que elas têm... como é que é? Tem pessoas que têm... são tão ricas hay personas que son tan ricas, que tudo que elas têm... todo lo que ellas tienen. Aliás, tem pessoas que são tão pobres Hay personas que son tan pobres que tudo que elas têm que lo único que ellas tienen é dinheiro. es dinero. Então, a base do conceito bíblico de riqueza é a generosidade. Entonces la base bíblica de riqueza es la generosidad. Na nossa base, lá eu tenho uma gráfica, nós temos uma editora e uma gráfica. Allá en la base, en Curitiba, tenemos una editorial y una imprenta. Então, as máquinas, tem toda a parte eletrônica dessas máquinas, Entonces toda la parte electrónica de estas máquinas, e então tinha lá uma empresa que fazia essa manutenção para a gente. entonces había una empresa que hacía la mantención de estas máquinas. Então, esse cara que sempre vinha arrumar as máquinas Entonces la persona que venía siempre a arreglar, é um engenheiro eletrônico, um engenheiro novo, recém-formado. un ingeniero electrónico recién graduado. Mas pensa num rapaz dedicado, atencioso, sempre fez um excelente trabalho. Imagínese una persona dedicada y que hacía un trabajo excelente. Então, 2, 3 anos ali, Entonces 2 o 3 años haciendo eso. e chegou um momento que ele resolveu sair da empresa. Y llegó un momento que él decidió salir de la empresa. O mercado funciona assim. El mercado funciona así. Ele falou, olha, saí da empresa, Entonces él dijo, salí de la empresa, vou abrir a minha própria empresa. voy a abrir mi propia empresa, Vocês podem escolher. ustedes pueden escoger. Bom, essa empresa que ele trabalhava, eles cobravam bem caro. Entonces la empresa que trabajaba cobraba bastante caro. Ele estava oferecendo agora um curso de manutenção
bem assim, mais acessível. Entonces él ofreció su servicio por un precio bien bastante, o Nós já bastante o más bajo. conhecíamos, ¿Cómo? nós já o conhecíamos, Nosotros ya lo conocíamos, uma pessoa de confiança. alguien de confianza. Com ele. Hoje ele está mais rico que o patrão. Hoy está más rico que su antiguo patrón. Então é cooperação, é Cooperação. sinergizar. Sinergia. No marxismo você tem a luta de classes. En el marxismo tenemos la lucha de clases. O rico é a desgraça do pobre, El rico es la desgracia del o pobre. governo é o nivelador social, El gobierno es un nivelador social, destruindo os ricos. destruyendo a los ricos. Os pobres ficam ainda mais desamparados. Los pobres quedan aún más desamparados. Em mais de 60 experiências no mundo, En más de 60 experiencias en el mundo, teve algum lugar que o comunismo deu certo? ¿hay algún lugar donde el comunismo funcionó? Zero. Cero, Nenhum. ninguno. Quando o governo elimina os ricos, Cuando el gobierno elimina a los ricos, quem vai ocupar o lugar dos ricos? quién va a ocupar el lugar de los ricos? O governo. El gobierno. O governo não gera riqueza, só gasta. El gobierno no genera riqueza, solo gasta. Então, destruir os ricos é você matar a galinha dos ovos de ouro. Entonces, destruir a los ricos es matar a la gallina de los A huevos de oro. sustentabilidade, né? A sustentabilidade. La sustentabilidad. Então, penalizar os ricos Entonces, castigar a los ricos nunca deu certo em país nenhum. nunca funcionó en ningún É país. suicídio econômico. Es un suicidio económico. Lógico, Jesus nos alertou sobre essa uma prosperidade irresponsável. Bueno, lógicamente Jesús nos advirtió en relación a la prosperidad irresponsable. Você se lembra daquele homem prosperou tanto, vou fazer celeiros maiores ainda. Ustedes recuerdan aquella historia, ¿no? Del que prosperó tanto y que creó graneros más grandes todavía. E disse para si mesmo, alma, regala-te, desfruta. Ay, dice alma, no. ¿Cómo era? É. Gózate, disfruta. Louco, hoje pedirão a tua alma. Entonces la Biblia dice, loco, hoy pedirán tu alma. E tudo que você ajuntou, para quem será? Y todo lo que juntaste, ¿para quién será? Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e Porque- perder a sua alma? Porque ¿de qué sirve ganar todo el mundo y perder su alma? Mas algo também importante, Algo aquí importante también, o problema maior do mundo é corrupção. el problema mayor en el mundo es corrupción. O corrupto é que é a desgraça do pobre. El corrupto es la desgracia del pobre. Em qualquer processo de corrupção, En cualquier proceso de corrupción, quem vai sofrer mais? ¿quién va a sufrir más? O pobre. El pobre. É sempre o pobre que vai Siempre sofrer. el pobre va a sufrir más. Então, o problema é o corrupto, El problema es el corrupto. seja político, Político, empresário, empresario, banqueiro banquero, ou até pobre. incluso pobre. O problema tem a ver com corrupção. Tiene que ver con corrupción. Esse outro ponto também é um ponto muito importante da gente entender. Aquí hay otro punto también muy importante que entendamos. Desenvolvimento social Desarrollo social, e assistencialismo eleitoreiro. asistencialismo Eleitoreiro. electoral. Eu não sei se aqui no Chile funciona assim, Yo no sé si aquí en Chile funciona así, mas na campanha política, pero durante la campaña os política políticos los políticos começam a dar presentes, comienzan a dar regalos. a fazer as obras, né? No, vamos a hacer esto, estas No. obras. Então, nossa. Bom, na cultura judaico-cristã, Entonces la cultura judeo-cristiana ela preza muito ya aprecia mucho pelo desenvolvimento social. el desarrollo social. Inclusive o que o Instituto Transforma trabalha muito. En lo que trabaja el Instituto Transforma. Desenvolvimento social fortalece o pobre Desarrollo social fortalece al pobre e fortalece o povo. y fortalece al pueblo. É uma transferência de responsabilidade do governo para o povo. Es una transferencia de responsabilidad del gobierno al pueblo. Então você sempre tem que transferir a responsabilidade e estimular a responsabilidade
Entonces lo que tiene que hacer es transferir la responsabilidad y estimular la responsabilidad daquelas pessoas que são as mais de necessitadas. aquellas personas que son las más necesitadas. Porque muitas vezes a crise dela tem a ver com ociosidade. Porque muchas veces su crisis, la de ellas, es ociosidad. Então, o que acontece em muitas partes do mundo? Entonces, ¿qué ocurre en muchos lugares del mundo? Você vê muitos lugares com pobreza, En muchos lugares con pobreza, pobreza crônica, pobreza crónica. mas ao mesmo tempo os recursos estão lá. Sin embargo, los recursos están allá. Na Jocum a gente trabalha muito com isso também. En Jucum trabajamos mucho con esto también. Inclusive a gente tem um curso só que a gente chama de desenvolvimento comunitário. Tenemos un curso incluso que se llama Desarrollo Comunitario. A partir da necessidade sentida de uma comunidade, A partir de una necesidad sentida de una comunidad, você cria projetos funcionais creamos proyectos funcionales onde a própria comunidade donde la propia comunidad será parte da resposta para os seus próprios problemas. será parte de la respuesta de sus propios problemas. Tudo bem, eu vou te ajudar, Sí, muy bien, te eu ayudaré, vou investir voy a em invertir treinamento, en capacitación, às vezes até recursos materiais, incluso recursos materiales, mas pero desde que você também faça parte desse a projeto. partir también del hecho de que tú formas parte del proyecto. Discipular é você responsabilizar. Discipular también es que tú responsabilices. Então, você consegue desenvolver aquela comunidade dessa forma. Entonces se consigue desarrollar esa comunidad de esa manera. Começa a multiplicar as coisas, os recursos que estão ali. Comienzan a multiplicar los recursos que están ahí. Normalmente, no marxismo, Normalmente en el marxismo você vai ter um assistencialismo eleitoral. va a haber un asistencialismo electoral. Qual que é a principal diferença entre assistencialismo e desenvolvimento comunitário? ¿Cuál es la principal diferencia entre Assistencialismo asistencialismo electoral e y desenvolvimento desarrollo comunitário. comunitario? Porque o assistencialismo tem a ver sempre com situações emergenciais. Porque el asistencialismo tiene que ver normalmente con situaciones emergenciales. Então são situações pontuais. Son situaciones puntuales. Aconteceu uma catástrofe, Hubo una catástrofe, terremoto, un maremoto. maremoto. Então você vai enviar recursos, Entonces enviaremos recursos. você vai trazer assistência. Vamos a traer una asistencia. Então, assistencialismo tem que ser de curto prazo. El asistencialismo tiene que ser de corto plazo. Não pode ser demorado. No puede ser de largo alcance. Quando o assistencialismo Cuando el asistencialismo começa a se prolongar, se comienza a extender, você começa a viciar aquela comunidade na miséria. comienza a viciar a esa comunidad en la miseria. Você não está fortalecendo o pobre. Tú no estás fortaleciendo al pobre, Você está fortalecendo a pobreza, estás fortaleciendo la pobreza, a dependência. la dependencia. No governo socialista no Brasil, En el gobierno socialista de Brasil, o que o governo fez? ¿qué es lo que hizo el gobierno? O Lula Lula começou a dar Bolsa Família. comenzó a dar lo que se llama Bolsa Familia o Beca Familia. Então, cada filho que aquela família pobre tinha, Entonces cada hijo que aquella familia pobre tenía, ganhava lá, por exemplo, $50. se ganaba, vamos a decir, $50. Então, aquelas famílias Entonces aquellas familias pensavam assim: pensaban de la siguiente manera: puxa, vida, precisa ter mais filhos, pues yo necesito tener más hijos, porque cada filho são $50. porque cada hijo son $50. Mas o que é $50? É muito pouco. Es muy, $50. ¿qué es $50? Mas Muy eles poco. queriam viver de graça. Pero ellos querían vivir gratis. Eles não estão interessados em trabalhar, eles estão interessados em viver de graça. Ellos no están interesados en trabajar, están interesados en vivir gratis. Então começou a incentivar isso. Entonces comenzó a incentivar esto. E disso houve uma corrupção terrível, A partir de esto hubo una terrible corrupción. porque tinha vereadores e até prefeitos que recebiam Bolsa E Família. incluso había concejales y alcaldes incluso que recibían esta beca Só para familia. você ter ideia, quando o Bolsonaro entrou no governo, Para que tengamos una idea, cuando Bolsonaro entró al gobierno,
De cara, inmediatamente 600.000 pessoas foram cortadas do Bolsa Família. 600.000 personas fueron eliminadas de esta beca familia. Porque eram ricos, Porque eran ricos, que estavam recebendo aquele benefício que que tinha sido estaban dado para os pobres. recibiendo aquel beneficio que era para los pobres. É uma coisa absurda. Absurdo. Então, da bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa... Beca para esto otro, ayuda para esto otro. Qual que é o interesse? ¿Cuál es el interés? Eleitores. Electores. Queremos eleitores. Quieren los electores. E, infelizmente, as pessoas se vendem. Y infelizmente las personas se Porque elas venden não conseguem perceber esse jogo. porque no consiguen percibir este juego. E estão cada vez mais miseráveis. Y están cada vez más miserables. O que o governo Bolsonaro fez? ¿Qué es lo que hizo este nuevo gobierno Bolsonaro? Porque realmente tem algumas pessoas que precisam de uma ajuda. Porque realmente hay personas que realmente necesitan de este tipo de ayuda. Então, ele pegou todo esse dinheiro que era corrupção no Bolsa Família Entonces tomó todo este dinero que era la corrupción en este sistema e ele deu um 13º salário para os pobres mesmo, y agregó un 13º salario a los pobres, fortalecendo um pouco a renda deles. fortaleciendo un poco la renta de ellos. Mas não só isso, ele começou a investir em desenvolvimento social nessas Y regiões. no solamente eso, sino que comenzó a invertir en desarrollo social en esas Começou regiones. a facilitar a vinda de escolas e empresas para essas regiões. Comenzó a facilitar la llegada de empresas y escuelas a esas regiones. Então, atualmente, Pues actualmente, eu não sei te dizer o número ao certo, yo no sé el número correcto, mas são milhares de famílias son miles de familias que foram tiradas do programa que fueron sacadas del programa porque elas não precisam mais dessa ajuda. porque no necesitan más esa ayuda. Porque agora elas se sustentam Porque ahora ellas mismas se sustentan e elas estão se desenvolvendo. y se están desarrollando. Desenvolvimento social. Desarrollo social. Um outro ponto aí é o livre comércio e a burocratização. Otro punto es el libre comercio y la burocratización. Nós falamos realmente que para você ter empreendedorismo, você tem que ter liberdade. Nosotros decimos que para tener emprendedurismo tenemos que tener libertad. O que nós falamos até do governo chinês, do governo russo, Que hemos hablado sobre el gobierno chino, el gobierno ruso, quando a coisa doeu mesmo no bolso. cuando el asunto realmente dolió el bolsillo. Não, nós vamos dar liberdade para o povo. Tenemos que darle libertad al pueblo. Mas só liberdade econômica. Pero solo libertad As económica. outras não. Las otras libertades no. Então esse povo sofre ali. Mas na cultura judaico-cristã, Pero en la cultura judeo-cristiana, isso já tem sido falado bastante aqui, eso ya se ha dicho bastante aquí, você tem um governo limitado, que tiene un gobierno limitado, é um governo enxuto, es un gobierno pequeño é o livre comércio. y libre comercio. Então o governo realmente não deve entrar no campo da produção Entonces el gobierno no debe entrar en el campo de la producción, e nem dos riscos dos empreendimentos. ni en los riesgos del emprendedurismo. Na verdade, quanto mais estatais um estado tem, Pues mientras más empresas del Estado un país tiene, mais você vai alimentar a corrupção. más será alimentada la corrupción. A gente, puxa vida, no Brasil você vê isso muito claramente. En Brasil esto lo vemos muy claramente. Sei lá, são entre 400 e 500 estatais no Brasil. Tenemos más o menos entre 400 a 500 empresas estatales. Por exemplo, tinha uma determinada estatal lá Había una determinada empresa estatal que o governo tinha um prejuízo de em torno de 70 milhões por ano com ela. y en esta empresa había un prejuicio de 70 millones de reales por año. Mas estava lá estatal, Pero ahí estaba funcionando, dando emprego Dando para um emprego. tanto de apadrinhado. con empleo a un montón de amigotes políticos. Então agora, qual que é a ideia? Enxugar o Estado. Entonces la idea ahora es disminuir el Estado. Tem que haver uma desburocratização. Debe haber una desburocratización Das relações comerciais,
de las relaciones comerciales, as empregatícias. de empleo. No Brasil, para um empresário pegar um funcionário, Para que un empresario contrate un funcionario, ele pensa 10 vezes él antes. tiene que pensarlo 10 veces antes, Porque vai ter muitos encargos. porque va a haber muchos encargos, costos asociados E muitas despesas trabalhistas. y muchos gastos, otros gastos laborales. Porque o próprio sistema de justiça trabalhista Porque el propio sistema de justicia del trabajo não é que ele é feito para ajudar o empregado, no es para ayudar al empleado, é para prejudicar o empregador. es para perjudicar al empleado. Tem empresas que foram embora do Brasil. Hay empresas que se fueron de Brasil, Tem uma empresa muito famosa americana. hay una empresa muy famosa americana, Eles foram embora do Brasil. se fueron de Brasil. Porque eles estavam com em torno de 15 mil causas trabalhistas na justiça. Porque tenían alrededor de 15.000 causas laborales en la justicia. Então, quando você começa a colocar imposto e prejudicar a vida do empregador, Entonces, cuando comienzas a agregar más impuestos, más impuestos, más impuestos, es perjudicar la vida del empleador. em vez daquele empregador ter, por exemplo, 100 funcionários, Entonces, en vez de que este empleador tenga 100 funcionarios, ele vai ter no máximo 20. él va a tener máximo 20. Então, muita gente vai ficar sem emprego. Entonces, mucha gente va a quedar sin empleo. Não é difícil resolver o problema do emprego, No es muy difícil resolver el tema del empleo. mas você tem que enxugar o governo, desburocratizar. Entonces, hay que disminuir el gobierno y desburocratizar. Quanto menor é o governo, Mientras pequeño, menor es el gobierno, quanto menor é o Estado, mientras menor es el Estado, essas coisas têm que diminuir juntas. tienen que disminuir juntas. Governo e Estado são coisas diferentes, Gobierno y Estado son cosas diferentes. mas um Estado pequeno Un Estado pequeño é um corrupcida natural. es un corruptor natural. Não, corrupcida. É um veneno que mata a corrupção. Un corrupcida, o sea, un veneno que mata a la corrupción, Naturalmente. naturalmente. No Brasil a gente vê isso. En Brasil vemos eso. Muitos políticos, Muchos políticos eles estão assim reclamando porque o governo está privatizando as estatais. están reclamando a estos políticos porque el gobierno está privatizando las empresas estatales. É como você vê um viciado, Es como ver un viciado, porque corrupção vicia. porque la corrupción crea vicio. Uma vez eu estava aconselhando um rapaz Yo estaba aconsejando a un muchacho e ele vem de uma vida assim do submundo do crack. Este muchacho venía del mundo, de su mundo del crack. Então ele falando assim, pastor, Se me decía así, pastor, olha, eu estava tão viciado no crack, decía, yo estaba tan viciado en el crack, eu não queria ir lá para a boca comprar o crack. yo no quería ir. Lá para a boca do crack. Ir donde venden el crack, yo no quería ir allá. Mas eu ia chorando, Pero yo iba- chorando, yo não iba- querendo ir, mas eu ia. Llorando, decía, yo igual iba, llorando, pero iba. Isso aqui é a figura dos políticos no Brasil em relação às estatais. Entonces, esa es la figura de los políticos en Brasil en relación a las estatales, a las empresas estatales. Eu não sei quantos ouviram falar aí do Petrolão, do Mensalão. No sé cuántos de ustedes escucharon hablar del Petrolán, O Mensalão foi um escândalo da empresa de Correios. Incluso las empresas de correo O también. Mensalão, Que que foi na Lava Jato lá e tal. Lava Jato, también ustedes escucharon hablar de Lava Jato, seguramente. O Mensalão é o escândalo dessa estatal, dos Correios. Sí, el Mensalão fue un escándalo de los correos de Brasil. O Petrolão foi o escândalo da maior empresa brasileira, que é a Petrobras. Petrolão fue el escándalo de la mayor empresa de petróleo, la mayor empresa de Brasil, que es Petrobras.
Então, quando você acaba com as estatais, Entonces, cuando terminamos con las empresas estatales, você acabou com 90% da corrupção. acaba con 90% de la corrupción. E deixa os empresários multiplicar recursos. Y dejamos a los empresarios multiplicar los recursos. Porque aí não vai faltar emprego, não vai faltar oportunidade. Porque ahí no faltará oportunidad ni empleo. Então, essa visão marxista Entonces, esa visión marxista já é exatamente o contrário. es exactamente al contrario. É o Estado balofo, Es un Estado gigante. a burocratização. La burocratización. Você vai ver um excesso de regulamentação. Muchos reglamentos. Então, é controle para tudo. Es un control para todo. Todo se controla. Normalmente, esses impostos acabam não voltando para a população em geral. Normalmente los impuestos que se cobran terminan no volviendo a la población en general. Normalmente, isso vai ficar na folha de pagamento do funcionalismo. Eso va a quedar retenido ahí en la hoja de pago de los funcionarios públicos. No Brasil agora está uma crise muito grande, En Brasil hay una crisis grande hoy porque a tendência é o funcionalismo público diminuir. porque la tendencia ahora de los funcionarios públicos es que disminuye. E o pior aí do funcionalismo, Y lo peor en relación a estos veja bem, funcionarios, tem muito funcionário público observe, hay muchos funcionarios públicos que são pessoas que competentes, son personas competentes, trabalhadores, empenhadas, son empeñados, trabajadores, pessoas muito boas. personas buenas. Mas grande parte do funcionalismo público, Pero una gran parte de los funcionarios públicos, o cara está ali porque ele está recebendo um favor político. la persona está ahí porque está recibiendo un favor político. Tem gente hoje empregada com cargo de datilografia. Hay personas que están empleadas con el cargo de dactilógrafas. É coisa que nem existe mais. Ya no existe más. Não existe. Então ele vai ganhar, por exemplo, $3.000 Por ejemplo, va a ganar $3.000 para tirar xerox. para sacar fotocopias. Ou às vezes ele nem aparece ali. Y a veces ni siquiera aparece en el lugar. Veja bem, o pior Lo peor não é nem o prejuízo que essa pessoa está dando para o país, no es el prejuicio que está realizando contra el país, mas por causa da segurança que ele tem nesse cargo público, ele não pode ser mandado embora. por causa de la seguridad que tiene ese cargo público, porque no puede ser sacado, descontratado. Ele enterra o dom dele. Él entierra su don. Ele está se servindo da própria inutilidade. Se sirve de su propia inutilidad. Imagina você ficar num cargo ganhando bastante dinheiro sem fazer nada a vida inteira. Imagínense ganando dinero en cargos la vida entera, sin hacer nada valioso. Isso é uma tragédia. Esa es una tragedia. Miles Monroe falava isso, a maior tragédia Miles Monroe decía, la más grande tragedia não é a morte, no es la muerte, mas é uma vida sem propósito. es una vida sin propósito. É você chegar no fim da sua vida, Es que tú llegues al final de tu vida olha para trás, y miras hacia atrás, não fiz nada, no hice nada, um inútil, inútil, servo inútil, siervo inútil, servo malvado, inútil. siervo malvado e inútil. Vai para um lugar de trevas, de ranger de dentes. Va al lugar de tinieblas y de rugir de dientes. Fez a cama dele no inferno. ¿Cómo? Fez a cama dele no inferno. Él preparó su cama en el infierno. Outro dia, o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, El otro día, Pablo Guedes, que es el ministro de Economía, ele deu uma declaração assim, él hizo una declaración así, confrontando a inutilidade dos servidores públicos. enfrentando la inutilidad de los servidores públicos. Então estava um terremoto. Entonces se crea un terremoto. Mas é a libertação dessas pessoas. Pero esa es la liberación de estas É personas. a melhor coisa que pode acontecer com elas. Es lo mejor que puede ocurrir con ellos. Então,
no sistema marxista, Entonces, en el sistema marxista vai acabar nisso. termina así: Você paga muito imposto pagamos mucho impuesto e esse recurso não volta. y ese recurso no vuelve. Fica no funcionalismo. Queda ahí en los funcionarios, la estructura pública. No Brasil, a gente fala En Brasil decimos que nós pagamos impostos que pagamos impuestos da Suécia de Suecia e recebemos os benefícios y recibimos los beneficios de Moçambique. de Mozambique. Então tem uma injustiça muito grande. Entonces existe una injusticia muy grande. E isso então desmoraliza o sistema tributário. Entonces eso desmoraliza el sistema tributario. Então as pessoas começam o quê? Uma cultura de sonegação. Entonces comienza, ¿no? Una cultura Sonegação. de no pagar impuestos. ¿Cómo se dice? Evasión. De evasión. De evasión. Então você cria um conflito muito sério Entonces se crea un conflicto muy serio entre o legal e o moral. entre lo legal y lo moral. Porque pagar impostos é legal, Porque pagar impuestos es legal, mas a nossa carga tributária, pero nuestra carga tributaria, em virtude do retorno que vem para o povo, en virtud del retorno que el pueblo recibe, é imoral. es inmoral. Dá a César o que é de César Dan a César lo que es de César e o que não é do César. y lo que no es de César. Y lo que no es de César también. Y lo que no es de César también. Então, é um negócio complicado. Entonces es un asunto complicado. Um outro ponto aí interessante é responsabilidade e vitimização. Otro punto importante, responsabilidad y victimización. Quando você é o único responsável por sua vida, Cuando tú eres el único responsable por tu vida, você não pode ser vítima, tú no puedes ser víctima, exceto de si mesmo. excepto víctima de sí mismo. Então, a cultura judaico-cristã nós temos uma cultura da responsabilidade, Entonces la cultura judeo-cristiana es una cultura de la responsabilidad, prestação de contas. de rendición de cuentas. Você vê ali na parábola dos talentos, isso é muito claro. Entonces vemos en la parábola de los talentos, eso O es muy Senhor, claro. chegou o momento que o Senhor foi pedir contas. Llegó el momento en que el Señor volvió para pedir cuentas. Todo cidadão deve se responsabilizar Todo ciudadano debe ser responsable e se responsabilizar e ser responsabilizado pelos seus y atos. ser responsabilizado por sus actos. Liberdade com responsabilidade. Libertad con responsabilidad. Liberdade sem responsabilidade é anarquia. Libertad sin responsabilidad es anarquía. Então, essa é a dinâmica do sucesso. Esa es la dinámica del éxito. Responsabilidade. Responsabilidad. Responsabilidade significa a habilidade de responder, Responsabilidad significa la habilidad de responder, de negociar, de quebrar o ócio. de negociar, de quebrar el oso. Então, responsabilidade gera maturidade. Entonces, responsabilidad genera madurez. Maturidade gera prosperidade. Y madurez genera prosperidad. E prosperidade gera liberdade. Y prosperidad genera libertad. A maior carga de responsabilidade na Bíblia repousa sobre o indivíduo. La mayor carga de responsabilidad de la Biblia reposa sobre el individuo. Tanto é que a prestação de contas é sempre pessoal. Tanto es así que la rendición de cuentas es siempre personal. Eu e você vamos ter que olhar dentro dos olhos de Deus Tú y yo tendremos que mirar dentro de los ojos de Dios e prestar conta y rendir cuentas das nossas escolhas. de nuestras Então é o elecciones. livre-arbítrio, a autoconsciência. Es el libre albedrío, la conciencia. Então é muito importante quando a gente responsabiliza, ter uma cultura de responsabilizar o indivíduo. Entonces es importante cuando tenemos una cultura que responsabiliza al individuo. Isso vai impactar as instituições. Eso va a impactar a las instituciones. Você começa a ter instituições confiáveis. Comienza entonces a tener instituciones confiables. Agora, se você não responsabiliza o indivíduo, Entonces si nosotros no responsabilizamos al individuo,
Então, isso vai gerar instituições corruptas. va a generar instituciones corruptas. Porque aquele cara, ele roubou, ele fez um tanto de coisa errada e nunca foi responsabilizado. Porque ese tipo robó, hizo cosas equivocadas, pero nunca fue responsabilizado. Então, isso vai corrompendo as instituições. Eso comienza a corromper las instituciones. A polícia, o judiciário, La policía, el sistema judicial, o sistema penitenciário. el sistema penitenciario. E depois, para você restaurar isso, não é fácil. Y después para restaurar eso, no es fácil. Então, o que mais destrói uma sociedade Entonces lo que más destruye una sociedad é a impunidade, es la impunidad. principalmente quando ela se torna cultural. Principalmente cuando la impunidad se vuelve algo cultural. Esse é o nosso maior desafio no Brasil Y hoje. ese es el mayor desafío en Brasil hoy. Porque os três poderes se corromperam: Porque los tres poderes se corrompen. o executivo, El ejecutivo, o legislativo el legislativo e o judiciário. y el judicial. O executivo, El ejecutivo, agora o Bolsonaro parou a máquina da corrupção. entonces Bolsonaro detuvo la máquina de corrupción. Não tem mais barganha política, não tem mais venda de carro, No tiene más venta de cargos, no, ni negociados. não tem mais favores, No hay más favores. não tem mais amigos do rei. No hay más amigos del rey. Então, o legislativo está muito furioso com isso, Entonces el legislativo está muy furioso con esto. o judiciário também. El judicial también. Eles estão muito bravos. Son muy bravos. E principalmente quando o judiciário se corrompe, Principalmente cuando el sistema judicial se corrompe. gente, é uma coisa vergonhosa no Es Brasil. algo que genera vergüenza para sí. Como essas pessoas se vendem assim abertamente. Cómo estas personas se venden abiertamente E você não tem a quem recorrer. y no hay a quien recurrir. Porque o único que poderia parar o Supremo Tribunal Federal no Brasil, Porque el único que podría detener a corrupção do la judiciário, corrupción del sistema judicial seria o Senado. sería el Senado. Mas o Senado Pero el Senado também deve para o judiciário. también le está debiendo O judiciário não prende os senadores bandidos al judicial, el sistema judicial no toma preso a los senadores bandidos e os senadores não impeachmentam os ministros do STF. y los senadores no le hacen juicio político a los ¿cómo se llama? Al sistema judicial. Então, o que a gente tem feito Entonces lo que hemos hecho é orar es orar para colocar eles, para essas colocar pessoas, a esas personas que nós não temos mais quem recorrer. porque no tenemos a quien más recurrir. Estamos denunciando, protestando, Denunciando, estamos protestando, então estamos colocando eles na balança de Deus. lo estamos colocando a estas personas en la balanza de Dios. Foi o que Daniel fez com Dário. Es lo que Daniel hizo con el rey Darío. Pesado foste na balança Fuiste e pesado na achado balança. sem falta. Y él fue tallado en falta. Mene, tekel, ufarsin. Mene, tekel. E esses caras estão na balança. Y esos tipos están en la balanza. E eu acredito que muito rápido. Y yo creo que muy rápido Deus vai tirar esses caras do caminho do Brasil. Dios los va a sacar del camino de Brasil. Mas quando você tem uma cultura de punidade, Entonces, cuando tenemos una cultura de impunidad, não, de de punidade, impunidad, você começa a gerar segurança pública. comienza a generar seguridad pública. As leis funcionam. Las leyes funcionan. Já no marxismo, você tem o vitimismo. Ya en el marxismo cultural tenemos la victimización. O vitimismo é a virtude da incapacidade. El victimismo es la cultura de la Virtude da virtud de incapacidade. la incapacidad. A tática usada para ocultar as verdades por trás das escolhas erradas. La táctica usada para ocultar las verdades por detrás de las elecciones equivocadas. É a inveja disfarçada. Es la envidia disfrazada. É o que os esquerdistas mais falam hoje. Es lo que los izquierdistas más hablan hoy. O bandido é apenas vítima de uma sociedade injusta. El bandido es solamente una víctima de una sociedad injusta. Coitado, você não pode prender o bandido. No podemos tomar preso al bandido. A polícia está sendo muito repressora. No, la policía es muy represiva.
Então, super proteger o criminoso, Entonces, sobreproteger al criminal, você desmoraliza a lei entonces desmoralizamos la ley. e deixa a pessoa de bem refém. Entonces, ¿quién se convierte en rehén? En la persona de bien. Nós explicamos aqui a falta de correção promove a delinquência. Entonces, aquí explicamos la falta A falta de correção de promove a corrección delinquência. promueve la delincuencia. Os bandidos, eles não têm medo de ser presos. Entonces los bandidos ya no tienen más miedo de quedar presos. Eles têm certeza que eles vão ser soltos. Ellos tienen la seguridad de que serán sueltos. Então isso leva à destruição. Entonces esto nos lleva a la destrucción. Essa superproteção de minorias, Esa sobreprotección de las minorías, isso só reforça o preconceito. eso refuerza el preconcepto. Aliás, foi isso que levou toda aquela geração para o cativeiro lá em Babilônia. En realidad fue esto lo que llevó a toda una generación al cautiverio en Babilonia. Eles estavam tentando transferir a sua responsabilidade para os pais. Ellos estaban intentando transferir la responsabilidad a sus padres. Você lembra lá em Ezequiel 18? Recuerden Ezequiel 18, Inclusive havia um ditado muito famoso: incluso había un dicho muy famoso: os pais comeram uvas verdes, los padres comieron las uvas verdes, os filhos sentiram o sabor amargo. los hijos sintieron el sabor ácido. E Deus chegou ao ponto de proibir esse ditado. Entonces Dios llegó al punto que prohibió ese dicho. O ditado é certo ou o ditado é errado? ¿El dicho estaba correcto o estaba equivocado? O que você acha? ¿Qué piensa? Quantos acham que o ditado é certo? ¿Cuánto piensa que el dictado está correcto? Quantos acham que esse ditado é errado? ¿Cuánto piensa que está equivocado? Quantos não acham nada? ¿Cuántos no piensan nada? Não, veja bem, para você dizer se o ditado é certo ou errado, O sea, entonces para entender que un dicho está correcto o está equivocado, você precisa de entender o sentido do ditado. necesita entender el sentido de este dicho. Qual que é o sentido original desse ditado? ¿Cuál es el sentido original de este dicho? As imaturidades dos pais, La inmadurez de los padres, as uvas verdes, las uvas verdes, imaturidade, es inmadurez irresponsabilidade. y irresponsabilidad. A irresponsabilidade dos pais La irresponsabilidad de los padres vai deixar consequências amargas para os filhos. va a dejar consecuencias amargas en los hijos. Imagina um pai alcoólatra. Os filhos vão sofrer por causa disso? Imagínense un padre alcohólico, los hijos van a sufrir las consecuencias de eso. Sim, claro. Claro. O ditado é certo? ¿El dicho está correcto? Sim, Sí, o ditado é correto. está correcto. Mas qual foi a interpretação que aquela geração estava dando para esse ditado? Pero ¿cuál era la interpretación que esa generación estaba dando para este dicho? Eles estavam tentando transferir a responsabilidade deles para Ellos os pais. están intentando transferir la responsabilidad de ellos a los padres. Olha, nós somos idólatras Nosotros somos idólatras. porque os nossos pais foram Porque nuestros idólatras. padres eran idólatras. A culpa é deles. La culpa es de ellos. Eu sou um bêbado. Yo soy un borracho. A culpa é do meu pai. La culpa es de mi padre. Tudo bem, o pecado dos nossos pais nos influencia, Claro, el pecado de nuestros padres nos influencia. mas uma influência é uma obrigação? Pero una influencia es una obligación. Não. No. Então Deus não aceita isso. Entonces Dios no acepta. Nós não podemos fazer da irresponsabilidade dos nossos pais Nosotros no podemos hacer de la irresponsabilidad de nuestros padres um pretexto un pretexto para a nossa para imoralidade. nuestra inmoralidad. Deus não aceita isso. Dios no acepta. Então eles foram para o castigo. Entonces fueron al cautiverio. O pai foi castigar o filho. O pai responsabilizou e castigou. El padre lo responsabilizó y castigó. 70 anos em 70 Babilônia. años en Babilonia. E olha que o castigo funcionou. Y observen, el castigo funcionó. Israel pode ter problema com muita coisa, mas com idolatria não. Israel puede tener varios tipos de problemas, pero no con idolatría. Você vê um judeu prostrado diante de uma imagem é difícil. Encontrar un judío postrado delante de alguna imagen es muy difícil. Mas a cultura da impunidade, o vitimismo é altamente destrutiva. Entonces la cultura de la victimización es altamente destructiva. Olha o que vocês estão passando aqui no Chile. Miren lo que ustedes están viviendo aquí en Chile. Um governo que não tem força moral para parar a violência e a bandidagem. Un gobierno que no tiene fuerza moral para detener la violencia y a los bandidos. Então, será que eles estão se sentindo incentivados a continuar com essa anarquia? Lógico.
¿Y será entonces que ellos se están sintiendo incentivados a continuar con esa anarquía? Lógico, Todo mundo vai sofrer muito por causa disso. todo el mundo va a sufrir mucho por causa de eso. E só para a gente terminar, Y aquí para terminar, o fortalecimento do povo e a unificação